Como um simples camponês da Sibéria conseguiu se tornar o homem mais influente do Império Russo sem jamais ocupar um cargo oficial? Eu me lembro da primeira vez que vi Grigori Rasputin atravessar os corredores do palácio. Ele não vestia uniformes, não carregava medalhas, não tinha título de nobreza. Ainda assim, todos se afastavam quando ele passava. Havia algo em seu olhar que misturava cansaço, fanatismo e uma estranha segurança, como se ele soubesse algo que ninguém mais sabia. Naquele tempo, início do século XX, a Rússia era governada pelo czar Nicolau II, último da dinastia Romanov. O país era gigantesco, poderoso no papel, mas apodrecia por dentro. O povo passava fome, as fábricas exploravam trabalhadores, o exército era mal equipado e a confiança no governo diminuía a cada ano. Dentro do palácio, porém, existia um problema ainda mais grave. O herdeiro do trono, o pequeno Alexei, sofria de hemofilia, uma doença rara e hereditária que impedia a coagulação do sangue. Um simples machucado podia levá-lo à morte. Nenhum médico conseguia ajudar. A família imperial vivia em permanente estado de pânico. Foi nesse contexto que Rasputin surgiu. Diziam que ele era um peregrino vindo da Sibéria, que havia passado por mosteiros, que tinha visões, que conversava com Deus. Outros diziam que ele era apenas um charlatão carismático. Mas quando foi apresentado à czarina Alexandra, algo mudou. Rasputin se aproximou da cama do garoto, rezou, tocou suas mãos e, inexplicavelmente, as crises cessaram. Eu vi o desespero da mãe se transformar em devoção. A partir daquele dia, Rasputin se tornou indispensável. Sempre que Alexei piorava, chamavam Rasputin. Sempre que Rasputin estava presente, o menino sobrevivia. Para a czarina, isso não era coincidência, era milagre. Com o tempo, Rasputin passou a ser consultado não apenas para assuntos espirituais, mas políticos. O czar, fraco e inseguro, começou a confiar em suas palavras. Ministros eram nomeados ou demitidos após conversas privadas com aquele camponês. A nobreza observava tudo com horror. Rasputin frequentava festas, bebia até cair, dormia com mulheres da alta sociedade e, ao mesmo tempo, pregava pureza espiritual. Ele dizia que o pecado era necessário para alcançar a redenção, que era preciso cair para se levantar. Para alguns, era um santo. Para outros, um demônio disfarçado. Eu o vi ser odiado pelos generais, desprezado pelos padres, temido pelos políticos. Diziam que Rasputin estava destruindo o império por dentro, que manipulava a Kizalima, que enfraquecia o exército, que afastava aliados, que era o símbolo da decadência da monarquia. Enquanto isso, a Primeira Guerra Mundial devastava a Rússia. Milhões morriam no fronte. A fome se espalhava pelas cidades, greves surgiam, revoltas cresciam, e dentro do palácio, Rasputin ainda sussurrava conselhos. Quanto mais o país desmoronava, mais ele se tornava odiado. Alguns diziam que Rasputin previa a própria morte, que avisara a família imperial, se fosse assassinado por nobres, o império cairia, se fosse morto por camponeses, a Rússia sobreviveria. Muitos riam disso, mas ninguém ignorava completamente, até que decidiram eliminá-lo. Na noite do complô, Rasputin foi convidado para um jantar no palácio de um príncipe. Serviram vinho, bolos e doces envenenados com cianeto. Ele comeu, bebeu, nada aconteceu. Então atiraram nele. Rasputin caiu. Pensaram que estava morto. Minutos depois, ele se levantou. Entrou em pânico, atiraram novamente, espancaram, amarraram seu corpo e jogaram no rio Neva, congelado. Quando encontraram o cadáver dias depois, havia marcas de água em seus pulmões. Ele ainda estava vivo quando foi lançado no rio. A morte de Rasputin não salvou o império. Poucos meses depois, a revolução explodiu, o czar foi deposto, a família Romanov foi aprisionada e executada. A Rússia deixou de ser império e se transformou na União Soviética. Rasputin virou lenda. Alguns o chamaram de profeta, outros de charlatão, alguns de santo, outros de demônio. Mas todos concordaram em uma coisa: ele foi o homem que simbolizou o fim de uma era. Talvez Rasputin não tenha causado a queda da monarquia, mas foi o espelho perfeito de sua decadência. Um império tão frágil que entregou seu destino a um místico bêbado vindo da Sibéria.
E eu, que o vi caminhar entre czares como se fosse igual a eles, aprendi algo perturbador. Às vezes, os impérios não caem por guerras, caem por acreditarem demais em milagres. Se você quer continuar explorando as figuras mais sombrias, misteriosas e desconhecidas da história, se inscreva agora no canal Sombras da Civilização. Aqui, a história não é apenas contada, ela é sentida.